Vocês já pararam para pensar quantos pelos uma designer de sobrancelhas arranca durante a sua vida profissional? E já pensou se ela não sabe como funciona o pelo, a estrutura, as fases e não entende daquilo que ela está arrancando? Hoje a gente vai falar sobre, sim, pelos, porque sobrancelhas são feitas de pelos. Se você não me conhece, eu me chamo Tábula Davis e esse canal foi criado para você que, assim como eu, é apaixonado por beleza, sobrancelhas e por micropigmentação. Aqui a gente fala tudo desse assunto e você vai aprender muita coisa. Então, se você se interessa por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E se você conhece alguém que gosta desse assunto, se interessa por ele, compartilhe o vídeo para a gente ajudar essas pessoas também. E falar de pelo é mais complexo do que muita gente imagina. Afinal, nós temos aí a estrutura do pelo, do que ele é feito, o crescimento, as fases do pelo. Muitas de vocês eu tenho certeza que nem nunca ouviram falar em quais são as fases de um pelo, né? O pelinho tem 3 fases e a gente vai falar sobre eles. Pelos são basicamente filamentos feitos de queratina, porém flexíveis. E eles estão espalhados por todo o nosso corpo, com exceção da palma das mãos, planta dos pés e regiões de mucosas. A quantidade de pelos e a cor dos pelos vai depender da idade, etnia, descendência, tudo isso é influenciado. Normalmente, africanos, asiáticos tendem a ter menos pelos. A questão da coloração dos pelos também, que é influenciado pela formação de melanina, pode variar de uma pessoa para outra, por idade e por etnia também. E os pelos tendem a diminuir quando a gente atinge uma determinada idade. Porém, é muito comum ver-se uma diminuição no geral, porém um aumento no comprimento e na extensão deles. E a função inicial dos pelos é a função de proteção. Os pelos eles têm filamentos e cada região do corpo eles têm uma função de proteção diferente. Por exemplo, nos braços, eles tendem a ajudar a manter o equilíbrio da temperatura do nosso corpo. Quando a gente está com frio, o pelo dá uma arrepiada. Quando a gente está com calor excessivo, quando o calor é demais, ele também dá uma arrepiada. Já na região das sobrancelhas, uma das funções de proteção dos pelos é reter o suor que escorre da testa e evitar que ele entre nos nossos olhos. Então, tudo que desce ali, todo o suor que desce da nossa testa e tal, vai parando ali na nossa sobrancelha e evita com que ele entre nos nossos olhos de uma maneira tão fácil, é uma barreira protetora para os nossos olhos. Resumindo, as sobrancelhas são como se fosse uma calha ali em cima dos nossos olhos para evitar que o suor e a água escorra para dentro do olho. E os cílios, que é pelo, também tem essa função. Toda vez que algo se aproxima dos nossos olhos, seja algum inseto, bichinho, poeira, algum fragmento, enfim, qualquer coisa, o nosso olho tende a rapidinho se fechar e os cílios superior e inferior eles tendem a se entrelaçar, criando mais uma barreira ali, protegendo para que agentes externos não entrem no nosso olho e causem nenhum tipo de dano. E esteticamente, os pelos da sobrancelha e dos cílios têm função relevante para a nossa expressividade. Não sei se vocês já viram algum vídeo ou assistiram quando o cinema era mudo. Lá no início, quando o teatro começou, quando o cinema começou, que nós não tínhamos a projeção de áudio, o cinema era mudo e os atores eles tinham que trabalhar nas expressões faciais, nas mímicas, para que a gente conseguisse entender o que eles estavam querendo passar ali. Então, nessa fase foi extremamente importante as sobrancelhas e os cílios, porque a expressividade deles era bem acima da expressividade. Hoje nós temos muita expressividade, mas eles tinham mais ainda, porque dela dependia a imagem que eles estavam passando e a gente entendeu o que o personagem estava querendo dizer ali através daquela cena. A estrutura do nosso pelo, ela é constituída basicamente de 2 partes, que é a haste do pelo e a raiz. Essa raiz, ela fica dentro do folículo piloso, que é responsável pelo crescimento do nosso pelinho. E o folículo piloso fica acomodado na nossa derme. E o fiozinho do pelo tem 3 camadas, que é a medula, o córtex e a cutícula, que é a parte mais externa do fio. E aqui cabe uma curiosidade também. Cabelo e barba
também é pelo. Por mais que é pelo, é cabelo, é barba, a estrutura do fio do cabelo e do pelo é a mesma. O que muda é a espessura de cada uma dessas 3 camadas. Que em algumas partes do corpo o pelo é mais fino, ele vai ter essas 3 camadas, mas de uma forma mais fina. E em outras partes do corpo o pelo é mais grosso, essas camadas são cada uma delas mais grossas, mas tem essas mesmas 3 camadas. E aí tem cliente que chega pra mim e pergunta: ah, mas se eu não arrancar o meu pelo vai cair? O meu cabelo tá caindo, vai crescer de novo? O cabelo cai, o pelo do corpo cai o tempo todo, da sobrancelha também cai. Se a gente conseguisse observar no nosso dia a dia quantos pelinhos caem do nosso corpo com um simples movimento de passar a mão no braço, a gente ia ficar chocado. Porque o nosso pelo tem 3 fases. São 3 fases de crescimento que o pelo tem. Essas 3 fases chamam anágena, catágena e telógena. A fase anágena é a primeira fase, é a fase onde a matriz germinativa do pelo está em constante crescimento. A fase catágena é a fase intermediária, quando esse crescimento cessa e a raiz reduz. E a última fase telógena é quando o pelo cai e ele só é empurrado pelo novo pelo que vai crescer no lugar até ele cair. Esse processo dessas 3 fases do pelo, ele é independente e cíclico. Muitas vezes a maioria das vezes a gente nem percebe. E a maior parte dos pelos está na fase anágena. Por isso que nós temos mais pelos fixos do que caindo, senão a gente ia ficar careca. Sabe quando a cliente vem com um monte de falhas na sobrancelha e você observa, ela fala: ah, mas o meu pelinho não tá mais crescendo aí? Vocês já pararam para analisar quantos pelos a gente arranca que estão na primeira fase, que é essa fase de crescimento, essa fase em que o pelo está se desenvolvendo e ele ainda está preso lá no bulbo, que ele ainda não soltou do bulbo? Quanto mais vezes a gente arranca esse pelo lá do bulbo e a gente causa esse dano no bulbo que é responsável por fazer o crescimento do pelo mesmo, quanto mais dano é causado ali por arrancar o pelo numa determinada frequência, menos esse pelo vai crescer, mais demorado vai ser o processo para ele crescer de novo. Muitos pelos não crescem mais ou crescem muito fininhos. Por isso que muitas mulheres, quando fazem depilação e arrancam os pelos, com o passar do tempo, os pelos começam a ficar falhados, começa a ficar mais fino, aquele pelo mais grosso já não existe mais, é aquele vênus, aquele pelinho mais fininho que tem ali, devido a esse dano causado no bulbo, ali na raiz do pelo, que faz com que o nosso corpo tenha que reparar o bulbo, gerar uma nova raiz, fazer o crescimento, tudo para que esse pelo volte a crescer. Então, dependendo dos casos, dependendo da idade, como o pelo vai diminuindo, a gente vai perdendo muitos pelos conforme a idade vai chegando, e aí fica fácil da gente entender pela parte capilar, né? Conforme a idade vai chegando, a tendência é que o volume de cabelo que a gente tem diminui, por isso que a gente tem uma incidência grande de homens carecas. Mulheres também têm, que tem o couro cabeludo bem visível, que já tem menos cabelo, já tem menos folículo piloso ali. E esse arrancamento da sobrancelha, desses pelos da sobrancelha com frequência, dentro dessa primeira fase dele, fazendo esse dano, causando esse dano no bulbo, acaba ocasionando a maioria das falhas que a gente tem nas sobrancelhas e até em alguns casos fazendo que esse pelo não cresça mais. Quando a gente faz o uso de lasers para depilação, os lasers eles atuam diretamente no bulbo do pelinho, é diretamente lá na raiz. Por isso que o pelo não pode estar arrancado. Na verdade, a gente não pode arrancar os pelos durante o processo de laser, porque o laser, o feixe de luz e a temperatura dele é conduzido pela melanina. Por isso que pelos escuros, pretos, tendem a ter resultados mais rápidos e melhores em todo quanto é tipo de processo de depilação a laser, porque o laser ele vai conduzido por essa melanina até no bulbo. E o pelo precisa estar preso no bulbo para que o laser atinja ele, que chegue lá e que o pelo pare de crescer. E por isso que a gente precisa de várias sessões. Muitas clientes chegam para mim e perguntam: ah, mas por que eu preciso fazer 10, 15 sessões de laser para minha depilação dar resultado efetivamente?
Por quê, gente? Porque o pelo precisa estar preso no bulbo. Então, como a gente tem essas 3 fases do pelo, vai ter meses que você vai fazer a sua aplicação de laser e você vai ter pelos na primeira, na segunda e na terceira fase. Os pelos que estão na primeira fase são os que vão dar mais resultados, que vão conduzir esse feixe do laser até lá no bulbo, gerando esse dano ali para que o bulbo pare de alimentar essa raiz, pare de produzir outro pelinho. Nem sempre a gente atinge ele, consegue fazer com que ele pare na primeira sessão. Então você faz uma sessão, vai ter pelinhos que não vão estar nessa fase, que não vai conseguir atingir o bulbo. Aí você atingiu alguns, mas ele ele atingiu, mas não a ponto de cessar o crescimento por completo. Vai vir outro pelo e você vai fazendo sessões, cada vez você vai atingindo esse bulbo até você ter o resultado da sua depilação a laser. Muitas depilações a laser que não dão efeito está mais relacionado também com a frequência do laser utilizado, porque existem frequências para esse bulbo parar de fazer crescimento e existem lasers que vão estimular o crescimento. Então, quem é entendido de laser de depilação, não é o meu caso, eu estou explicando para vocês o básico aqui. Existem frequências diferenciadas e cada tipo de frequência vai ter um tipo de atividade, vai ter um tipo de efeito. Às vezes o mesmo laser utilizado para despigmentação é utilizado para fazer tratamento de pele, porém em frequências diferenciadas. Então precisa entender bem do laser, como que a máquina funciona, entender da pele, do pelo, da estrutura, para aí sim fazer uso deles. Mas basicamente é isso, vocês precisam entender que para o laser fazer efeito num laser de depilação, o pelo precisa estar preso no bulbo para que o efeito da luz do laser, da temperatura, chegue até o bulbo e realmente faça com que ele pare de alimentar e gerar mais pelos. Outro fator interessante também para vocês entenderem com relação aos pelos e ao crescimento deles é quando a gente tem uma obstrução do folículo piloso. Então, vulgarmente falando, o buraquinho ali onde o pelinho de vocês passa e ele cresce, ele precisa estar aberto. Por isso que pessoas que têm o couro cabeludo oleoso ou que a sobrancelha também cria uma certa oleosidade ali, é importantíssimo vocês limparem bem a região das sobrancelhas para tirar essa oleosidade do meio dos pelinhos, para não atrapalhar o crescimento e tal. Esse bulbo ele precisa estar livre, ele precisa estar aberto, bem limpo, para o pelo conseguir passar, para ter uma oxigenação para a raiz do pelo ali também, porque quanto mais oleoso, vocês podem observar, cabelos mais oleosos tendem a ter muito mais queda e pessoas que têm o cabelo oleoso têm uma tendência enorme a ter pouco cabelo. As pessoas que têm o cabelo normal ou normal a mais seco, aquele couro cabeludo que não junta tanta oleosidade, elas tendem a ter um cabelo mais espesso e uma quantidade de cabelos maior. Em alguns casos, quando a gente analisa através do ultrassom, a gente consegue observar mais de um fiozinho de cabelo por bulbo. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês. Observem nessa imagem de um diagnóstico feito aqui no espaço de um couro cabeludo para fazer um tratamento do couro cabeludo dessa cliente. Conseguem observar que no bulbo dela a gente tem mais do que um fio de cabelo crescendo. E como eu mencionei, cabelo é pelo. Existem alguns bulbos que vocês vão conseguir ver um fio mais grosso e vários outros mais fininhos saindo do mesmo bulbo da cliente. E outros vocês vão ver 1 ou 2 pelinhos. Então tem bulbo de cabelo principalmente que ele consegue gerar mais de um fio, ele empurra mais de um fio ali para cima. E a formação de oleosidade excessiva na região e esse acúmulo de oleosidade acaba obstruindo esse folículo e impede com que o fiozinho passe, que ele saia ali. Então ele fica um fio fraquinho, acaba muitas vezes ele não cresce. E em outros casos, em casos mais graves de oleosidade, aumenta significativamente a queda, porque essa obstrução do pelo faz com que a oxigenação diminua ali, essa raiz vai ficando ali. Um exemplo de uma analogia aqui para vocês entenderem como que funciona essa queda do pelo, de falta de oxigenação também. É claro que tem os fatores intrínsecos e extrínsecos. Eu estou falando para vocês de um fator extrínseco, que é um agente, por fora, não é da raiz de dentro, questão hormonal e tal, que também acaba ocasionando queda.
Mas imaginem um quintal com grama. Se vocês largarem um plástico ali em cima dessa grama e choveu e parou água ali, esse plástico ficou em cima, a grama que ficar embaixo do plástico vai começar a amarelar. Se vocês deixarem lá 5, 6 dias e vocês forem recolher, esse plástico ficou no mesmo local, úmido ali, ele ficou abafando essa grama, ela não conseguiu fazer fotossíntese com o meio ambiente. A luz, a grama ela vai precisar, é uma planta, né? Ela vai precisar do ar e vai precisar de luz para fazer fotossíntese, para que ela possa crescer, se alimentar, que a raiz dela consiga germinar e crescer. Mas essa obstrução causada pela oclusão ali do plástico nessa grama vai fazer ela ficar um amarelado, ela vai começar a ficar fraca, em alguns casos pode até a grama não crescer mais ali, morrer, dependendo do tempo que ela fica. E tem várias técnicas aí que as pessoas usam para ervas daninhas, que é com essa obstrução e esse abafamento feito por plásticos e afins. Então, o óleo excessivo no nosso couro cabeludo ou na sobrancelha, que também é um couro cabeludo, cria esse filme oclusivo, faz essa oclusão ali na região, e essa oclusão, se não for controlada, pode levar assim a uma obstrução do folículo e, em consequência, uma queda do pelo ou do cabelo também. Então é importante vocês manterem a região sempre bem higienizada, fazer uso de adstringentes, o couro cabeludo também bem higienizado e massagear a região, né? Que essa massagem feita na região, por mais que possa parecer insignificante para a maioria, mas a fricção feita na região na hora de fazer a higienização e a limpeza faz a região ficar levemente avermelhada. E esse avermelhado ele é um aumento da circulação local. E essa circulação local na região aumentada, esse leve vermelhinho que fica, esse aquecimento, faz com que muitos nutrientes carregados pelas correntes sanguíneas cheguem no bulbo do nosso pelo e causem, né, tragam uma nutrição maior, além dos produtos, dos agentes externos que a gente usa, mas dos fatores internos também, de nutrir e estimular o crescimento dos nossos pelos e manter o nosso pelo da sobrancelha, da barba ou do cabelo crescendo com saúde, brilho e vitalidade e aumentando o tempo que ele vai permanecer ali, porque essa obstrução também faz com que a nossa primeira fase de pelo se torne mais curta, caindo, fazendo com que a fase catágena telógena, que é a fase de queda e finalização do pelo, aconteça com muito mais antecedência em casos de obstrução. Entender dos pelos, das fases e dos cuidados que você precisa ter com o pelo te ajuda demais a orientar a sua cliente de design de sobrancelhas quando ela vem com queixas de queda, com falhas que não tem explicação. Às vezes você vai fazer o design de sobrancelhas na sua cliente, você observa ali no meio da sobrancelha uma falha, você vê que não é uma falha que foi causada por um design equivocado, por um design errado, que foi arrancado de maneira errada. É uma falha ali no meio, que é uma falha de queda. E aí você entendendo, você consegue orientar a cliente, você consegue entender dela se essa queda está sendo causada por uma oleosidade excessiva ali na região, por uma dermatite, se você consegue ver algum vestígio de seborréia na região das sobrancelhas, ou se é um fator hormonal da própria alimentação da cliente, algum distúrbio hormonal, o momento que ela está passando, emocional, as mulheres na fase de reprodução, de período menstrual, pós-parto, ou cirurgias plásticas recentes com uso de corticoides, antibióticos, tudo isso influencia no crescimento da nossa sobrancelha e na saúde da nossa sobrancelha. Quando você entende as fases do pelo, como que o nosso pelo se comporta, do que ele precisa para se manter saudável e bonito por mais tempo, você vai conseguir ajudar a sua cliente e orientar ela da maneira correta. É um assunto muito bacana da gente entender, a gente precisa dominar ele para trabalhar com segurança e a nossa cliente também sentir segurança. Quando você entende disso, você passa para a sua cliente que você entende, ela vê que você realmente é uma profissional que sabe o que está fazendo e vai confiar muito mais no teu trabalho. Se você ficou com alguma dúvida ainda referente a esses assuntos e pelos, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. E se você tiver alguma sugestão, algum ponto que a gente deixou de mencionar, você tem toda a liberdade para comentar aqui e compartilhar o seu conhecimento também. Eu espero ter te ajudado e te encontrar no próximo vídeo.